Olá, amigos. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste. E hoje vou conversar com o governador da Bahia, o petista Jerônimo Rodrigues, que acaba de completar 4 meses de gestão em seu primeiro mandato. A Bahia tem sido apontada como uma porta de entrada para a reindustrialização nesse terceiro mandato do governo Lula. E o exemplo disso são as parcerias que o governador Jerônimo trouxe na mala da viagem que fez para a China e Emirados Árabes. Governador Jerônimo Rodrigues, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia aos seus seguidores. Realmente, a expectativa nossa de trabalho e de acompanhamento à política dirigida pelo presidente Lula nacionalmente para reindustrializar, interiorizar o desenvolvimento, é uma missão muito forte nossa. Então, eu começo já lhe perguntando, para o senhor fazer um balanço dessas 2 semanas que o senhor passou entre a China e os Emirados Árabes, trazendo na mala, entre tantas parcerias, a promessa de uma fábrica de carros elétricos e a produção de combustível verde para o Estado. E aí eu queria que o senhor fizesse esse balanço a partir, considerando que a Bahia tem sido apontada como a porta de entrada para a reindustrialização do país. Olha, Fabiola, é importante a gente destacar que tanto o governador Jacques Wagner quanto o governador Rui Costa já vinham desenhando e atuando nessa perspectiva de relacionamento internacional. E a ida nossa agora teve um desenho, nós planejamos ir junto com o presidente Lula, acompanharíamos ele na agenda com as empresas e com os governos das províncias, dos municípios e o governo federal. Ele voltaria e nós ficaríamos lá aproveitando a onda positiva da presença dele na China e nos Emirados. Mas com o adoecimento dele, nós mantivemos a agenda e realmente foi muito melhor do que nós aguardávamos, porque nos 15 dias que nós ficamos antes dele chegar, nós mantivemos a agenda de todas as empresas. Então, nós percorremos aí quase 20 empresas, quase 15 municípios ou províncias. Isso nos deu, naturalmente, um adiantamento da relação com as empresas. 2 tipos de relacionamento, Fabiola. Um, com aquelas empresas e governos que nós já tínhamos relacionamento. Por exemplo, a BYD, nós já havíamos iniciado um diálogo com ela. Da mesma forma, com a CCC, que é a empresa do consórcio que vem na expectativa de a gente realizar a construção da ponte Salvador-Itaparica. E nós tivemos outras empresas que já havíamos mantido contatos, que não havíamos fechado negócios, como algumas de empresas da energia solar, energia eólica. E um outro bloco de empresas que nós não havíamos tido contato até ali. Então, 3 realidades. Já havíamos mantido relações, estamos em transição, e um grupo de outras empresas que nós visitamos pela primeira vez. Então, nós trouxemos aí ações já de concretude, tanto é que nessas 2 semanas que nós voltamos da China, já tivemos reuniões ou virtual ou presencial para dar encaminhamento às negociações nossas. Para a instalação da fábrica de carros elétricos, o senhor citou aí, foi dada a garantia de incentivos fiscais, tanto do governo da Bahia quanto do governo federal. Como vai se dar esse incentivo, governador? Olha, a BYD, durante esse processo de negociação aqui, eu já na transição de Rui para o meu governo, e depois em janeiro, nós já tínhamos nos reunidos ou virtualmente, ou aqui, ou em São Paulo, ou em Brasília, tentando fechar essa negociação. O que é que acontece, Fabiola? O desejo da BYD em se instalar na Bahia, em Camaçari, é justamente em um ambiente que já é da Ford, onde a Ford tinha o seu parque industrial até alguns meses atrás, e por isso precisa de um relacionamento entre Ford e BYD. Não diz respeito nem ao governo federal nem ao governo do estado. Mas nós buscamos intermediar, buscar unificar. Não se trata mais da negociação do valor da compra, tanto da indústria
quanto do espaço do porto, onde a Ford exportava. Então, isso já está sanado. O que existe é muito mais um relacionamento diplomático entre os empresários e nós, tanto aqui quanto na China, reafirmamos o nosso compromisso em garantir, se não todos os pedidos da BID, a sua grande maioria. Por exemplo, quando eles falam em ICMS, redução de ICMS, existe uma lei nacional até 2032 que já estabelece os valores demandados por ele, então resolvido. IPVA, para que reduza o custo na compra pelos consumidores, então, ou de total isenção ou de redução. Nós também garantimos isso. E eles também solicitam que nós do Estado, a gente possa investir na compra de automóveis elétricos, seja para viaturas, ambulâncias ou ônibus elétricos. E nós garantimos isso, fora as outras questões de infraestrutura e logística, que nós também queremos aportar. Em relação ao governo federal, isso nós tratamos durante a China, e quando o Lula chegou, nos reunimos em Xangai, e ali a BID, o seu staff, colocou para Lula as condições federais, já que no Estado nós já havíamos negociado. E o Lula, de imediato, colocou a Haddad, que estava na reunião, o ministro Haddad, e o presidente do BNDES, Mercadante, para que pudesse receber da BID quais são as suas demandas. Por exemplo, IPI, PIS/COFINS, da mesma forma, a demanda por uma compra de automóveis elétricos. Naturalmente, isso se desenha muito mais como uma grande política nacional de incentivos a carros elétricos. Essa é uma demanda, na verdade, que nós nos compreendemos assim. Tanto eu quanto o Lula dissemos que nós precisaríamos de pensar uma política nacional para incentivo de automóveis elétricos. E é claro que a BID, Fabiola, não é só a instalação da unidade em Camaçari, que vai ser muito importante para o Brasil, para a Bahia, porque tanto a Bahia quanto os estados do Nordeste do Brasil vão sair daqui os carros, mas também para a comercialização deles com a América Latina, América Central, com a Europa. A intenção deles é isso. E o porto que estamos tratando com o governo federal. Por isso é uma agenda que está bastante, podemos dizer assim, trabalhada. A reunião que tivemos aqui já ficou certo para que tanto o ministro da Fazenda, quanto o BNDES, quanto o ministro Geraldo Alckmin possa intermediar essa agenda de instalação da BID, que já tem, você sabe bem, uma unidade em São Paulo. A intenção é que automóveis elétricos, 200 mil automóveis ano, a expectativa nossa é que isso aconteça o mais rápido possível. Saindo um pouco do tema de investimento, governador, eu queria falar agora de um problema histórico, né, na Bahia, que é a questão da segurança pública. A Bahia foi o estado que mais registrou mortes violentas em 2022, pelo 4º ano consecutivo, segundo o Monitor da Violência, que foi divulgado no início de março. O que o senhor tem a dizer em relação a esses dados e o que está sendo feito para reverter esse quadro? Olha, Fabíola, nós nunca nos furtamos a enfrentar o tema com a nossa responsabilidade de Estado. Nunca. Wagner foi assim. Wagner iniciou um trabalho muito forte de valorização profissional da carreira política, da carreira profissional da Polícia Militar, Polícia Civil, dos bombeiros. O Rui entrou com investimentos fortes em tecnologia, em estruturas físicas de bem-estar dos trabalhadores, com delegacias, com companhias, com pelotões, e no final ali um investimento forte em viaturas, qualidade das viaturas. Eu lembro muito bem, quando o Wagner chegou ao governo, as cenas que nós vimos eram de viaturas sendo empurradas ou cedidas por prefeitura para poder dar conta do policiamento. E nós não vemos isso mais, tanto de infraestrutura física, quanto de automóveis, viaturas, quanto de armas. As armas utilizadas pela Polícia Militar no passado eram aquém do que o crime organizado tinha.
E nós, nesses últimos períodos, investimos muito em segurança pública na área de tecnologia e informação e inteligência. Então, nós temos, inclusive, como referência, na China, uma das empresas, a Huawei, colocou numa exposição para o presidente Lula e para os ministros, governadores que estavam lá, 3 boas referências deles aqui no Brasil, no mundo. E 2 delas, eminentemente, já acontecem aqui, que é tecnologia da comunicação e da informação nas escolas, conectividade, e o nosso centro de inteligência, com câmeras para reconhecimento facial, reconhecimento de placas de automóveis. Então, nós continuamos fazendo isso. E quero agora fazer isso com maior vigor. Por quê? Porque eu também tenho que reconhecer, fazendo o nosso papel, que o governo federal, que deixou o mandato no dia 31 de dezembro, ele estimulou a violência no Estado brasileiro. Além de estimular a violência, foi um presidente que esvaziou uma política séria de segurança pública nacional. Nossas divisas entre os estados, nossas fronteiras ficaram desguarnecidas, a quantidade de armas circulando muito grande, e o governo federal não investiu de forma parceira com os estados e municípios, estimulando naturalmente, não estimulando a tecnologias nos estados, e por isso agora nós temos a certeza que essa parceria com o governo federal, uma política nacional de segurança pública, orçamento para garantir que isso possa acontecer tanto no governo federal quanto nos estados, e até mesmo, posso dizer, da parceria com os municípios, porque é responsabilidade da União e do Estado a segurança pública mais fortemente. Mas os municípios atuam com guarda municipal, com câmeras naqueles locais de comércio forte ou em locais desertos, iluminação pública. Por isso, essa parceria tem que acontecer. E nós, do Estado da Bahia, continuaremos investindo tanto em equipamentos, em automóveis, em concurso público. Estarei mandando hoje para a Câmara de Deputados do Estado, a Assembleia, um projeto de lei que, além de valorizar a carreira das polícias nossas, nós estaremos reestruturando um conjunto de companhias e pelotões no Estado da Bahia. Saindo um pouco desse tema, indo para a questão política, governador, a Bahia já caminha para 20 anos de administração petista, a gente sabe, né, com a possibilidade ainda da sua reeleição em 2026. Queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre esse fenômeno político, considerando a forte ligação da Bahia com o governo federal. Lembrando que nomes importantes, né, do Estado ocupam cargos chaves no governo Lula, como os ex-governadores Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, e Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Nos bastidores, quais são os projetos do governo Lula para a Bahia, que é o maior colégio eleitoral do país e o maior colégio eleitoral do Nordeste, que garantiu mais de 70% dos votos para o presidente Lula. Que projeto político o senhor, nos bastidores, está sabendo? Pode sair da Bahia um próximo candidato, quem sabe, a presidente da República? Olha, quero também destacar, Fabiola, o nome da ministra da Cultura, Margarete Menezes, uma vez que, enquanto o Rui está no Ministério de Gestão, cuidando junto com Lula das políticas estratégicas do nosso país, energia, habitação, estradas, conectividade. Então, a própria ação de acompanhar, junto com o Haddad, uma reforma tributária. Então, você tem do outro lado uma área estratégica que é a área da cultura. E o Brasil precisou, sim, agora com o presidente Lula, acenar que vai ter que fortalecer a nossa cultura. A nossa cultura é a nossa ferramenta, é a nossa arma para garantir que a gente possa se revelar enquanto um povo soberano. Mas, em relação às eleições, é o reconhecimento, é a gratidão. Nós tivemos, a partir do governador Jacques Wagner, um resgate, podemos dizer assim, de uma Bahia que ninguém via. O interior era esquecido. O interior não tinha estradas de qualidade. O interior
não tinha escolas de qualidade. Todos nós que somos do interior, eu sou de um município pequeno, Fabio, nasci em Aiquara, morei em Jequié, vivi em Cruz das Almas, minha residência hoje é em Feira de Santana, e eu sou do interior e eu vejo e lembro como é que era. Para a gente ter um parente que adoecia em Jequié, no extremo sul da Bahia ou no oeste, essas pessoas tinham que vir transportadas numa ambulância andando até 1.000 quilômetros. Não tínhamos hospitais no interior. A saúde não era interiorizada. Nós ainda somos marcados por uma história de carro-pipa, de frentes de trabalho. Tudo isso nós conseguimos resgatar a partir de um governo que democratizou o governo. Nós nos aproximamos muito, a sociedade e o governo, a relação com os prefeitos, com os consórcios. Nós temos uma política de valorização, de autonomia, é claro, dos prefeitos e prefeitas, mas de aproximação com ações concretas, compartilhando a responsabilidade e os ganhos que nós temos tido nessa evolução da política baiana. Então, é um reconhecimento, é uma gratidão. O Wagner hoje ocupa um espaço de liderança no Senado e todos nós do Brasil conhecemos o estilo do Wagner fazer política, da mesma escola do Lula, e o Rui como um bom gestor. Então, tudo isso é reconhecido. Temos o senador Otto Alencar, que nós nos acompanhamos um ao outro na campanha agora, e o Otto é um destaque com o Senado, tendo ali 12, 13 senadores do PSD, e ele coordenando, dirigindo como presidente nacional. Então, nós podemos reconhecer uma bancada de deputados federais de nome, de peso, e aqui na Bahia nós amadurecemos muito na política, muito. Nós podemos reconhecer o grau de maturidade que a Bahia passou a ter com reconhecimento, não é com ingratidão, não é tirando as pessoas de idade da política que a gente vai renovar a política, não é assim só. Temos que trazer novos quadros, como é o meu caso. Eu nunca tinha concorrido a uma vaga eletiva, meu lugar sempre foi na gestão, como secretário nacional no governo da Dilma, 2 secretarias no governo Rui Costa, cargo de assessorias especiais no governo Wagner, secretário municipal onde eu nasci. Então, a renovação dos quadros tem que ser trabalhada da seguinte forma: novas pessoas com novas formas de pensar, mas sem perder de vista o legado que as pessoas com maior idade, com mais responsabilidade têm. Então, não está na hora da gente poder pensar em reeleição. Nós estamos há 4 meses, precisamos o ritmo. Quando alguém me pergunta por que meu ritmo está tão acelerado, não é um ritmo meu particular, é o ritmo de um projeto. Foi assim com o Rui. Rui saiu com o apelido de Correria. Não era Rui simplesmente com um apelido, era porque a Bahia exigia de quem assumisse pós-Wagner tivesse um ritmo com a responsabilidade que a Bahia precisa de estradas, de ponte, de água, de escolas, de saúde, de segurança pública. Então, nosso ritmo vai ser esse, e nós demos uma contribuição muito forte para a volta do presidente Lula. O Brasil volta, e quando a gente fala que o Brasil volta para a reconstrução, é por conta do Minha Casa Minha Vida que volta, do Luz para Todos, do Água para Todos, investimento em educação, em segurança pública. E posso dizer que só o fato da companhia, Fabiola, já não diz muito. Na semana que eu cheguei da China, chegamos entre domingo e segunda, de madrugada, e na terça nós já estávamos, 27 governadores, prefeitos, deputados, já sentados com o Lula, discutindo uma ação para enfrentar esse desastre que foi a violência contra as nossas escolas e contra a educação. Então, só o fato de Lula chamar e dizer: nós estamos juntos, tem aqui orçamento, tem aqui programa. Eu fiquei quase 4 anos como secretário de Educação e não consegui sentar uma vez sequer como ministro da Educação. Eu não tive condições de sentar uma vez sequer como presidente da República para discutir a educação. E com o Lula, o cenário é outro. Então, é claro que isso importa, sim, e nós estamos falando disso. Nós estamos falando de presença compartilhada dos 3 poderes, mas também do poder nacional, estadual e municipal.
Esse início de governo, né, em nível federal também foi um pouco tumultuado. Eu queria que o senhor avaliasse esses primeiros 4 meses do governo Lula. Como é que o senhor viu esse começo do governo Lula? É claro que nós estamos falando de mudança de concepção de governo. Então, acaba qualquer mudança de concepção na vida particular de uma pessoa, na vida particular de uma comunidade, de um estado ou de um país, sempre tem essas tensões. Nós vínhamos de um governo que tem uma concepção diferente da nossa, de empreender, de investir, de cuidar da sociedade, e o Lula que traz um modelo de concepção diferenciada, de diálogo. O Lula conseguiu implementar mudanças no Congresso Federal, mesmo ainda não sendo presidente da República, no diálogo, na combinação. É o estilo de governar. O Lula estabeleceu um relacionamento internacional de padrão de captação de recursos, de melhoria da imagem. Como eu falei, Fabíola, eu cheguei 15 dias antes do Lula na China. E em todos os lugares que eu frequentei, que eu visitei, eu via no semblante, nas palavras e na crença dos empresários chineses, de governantes chineses, com relação ao Brasil dirigido por Lula. Então, cria uma imagem positiva de negócio, de confiança política, de confiança fiscal, de confiança constitucional, de que o Brasil, quando dá a palavra, garante. Isso para nós, dos estados, nós governadores, lá na China, nós éramos 5 governadores, todos muito bem recepcionados, acreditando que o Brasil, que os nossos estados são e possuem oportunidades de investimento. Então, tudo isso causa um trauma com aqueles e aquelas que não desejavam ver isso ao Brasil. É importante que a democracia tentaram dar uma derrubada, uma sacudida na democracia, mas os poderes judiciário, executivo e legislativo nacionais seguraram em suas mãos e disseram não a isso, a essa violência. O dia 8 é marcado na nossa história como um dia de luto, um dia triste, mas também serviu para a gente avaliar o quanto nós temos que trabalhar para sustentar e fortalecer a nossa democracia. E o Lula, com seu slogan de reconstrução e dessa interação, dessa integração, dará corpo a um Brasil autônomo e soberano. Para finalizar, governador, vou pegar um gancho aí que o senhor falou do 8 de janeiro. Eu queria lhe ouvir sobre a atuação da extrema-direita, né? Tanto no parlamento quanto nas ruas e nas redes sociais. E se o senhor acha, né, que o governo está conduzindo bem a disputa com essa base social que continua barulhenta e raivosa. Olha, Fabíola, o nosso desejo enquanto gestor, primeiro é de administrar recebendo as críticas da oposição, recebendo, às vezes até de forma injustas, movimentos nas redes sociais que não condizem, inclusive, com os parâmetros constitucionais, mas eu tenho um desejo de que o Lula possa restabelecer. Nós já ajudamos o Lula a voltar, agora a missão nossa é ajudar o Lula a governar. O Brasil precisa de uma estabilidade e nós vamos trabalhar para isso. O nosso fórum de governadores, tanto do Brasil quanto do Nordeste, no Nordeste é um consórcio, tem atuado no sentido de garantir essa estabilidade nacional. Nós precisamos rever a taxa de juros para investimentos, nós precisamos dialogar com Lula para que as taxas de investimentos nos projetos estratégicos possam acontecer de forma estabilizada, contínua. Para você ter noção, nós fomos à China e a todo momento, quando a gente dialoga com os empresários do setor energético, por exemplo, setor de energia renovável, a gente chama, a gente convida, venha se instalar no Nordeste, na Bahia, venha instalar aqui uma indústria de produção de energia eólica, energia solar, mas nós ficamos 6 anos sem leilão para a linha de transmissão. Então não dá para a gente estimular a produção de energia, os empresários virem e não ter condições de transportarem, exportarem a energia de um lugar para outro, ou para o próprio país, ou para outros países.
Então, o Lula chegou e já temos leilões para a linha de transmissão. Então, o grau de investimento diz respeito a esse aspecto da democracia. A democracia da participação, do acesso à alimentação. Nós herdamos desse governo 33 milhões de pessoas passando fome. Aqui na Bahia, nós criamos o Bahia Sem Fome, para enquanto esse ritmo do emprego, do trabalho não acontece e nós não universalizamos por enquanto, o mutirão, a busca de vocês, dos meios de comunicação, dos empresários, dos prefeitos, das igrejas, é um grande mutirão. Vamos matando a fome do povo logo agora. Betinho já dizia, quem tem fome tem pressa, porque, da mesma forma, quem tem fome não consegue trabalhar. Quem tem fome não consegue sonhar nem dormir. Então é importante que uma coisa não anule a outra. Vamos fazendo um mutirão, no 1º de maio, nesta segunda-feira, 1º de maio, as centrais sindicais aqui na Bahia fizeram o primeiro evento dessa agenda de celebração do 1º de maio, e eles ali arrecadaram 5 toneladas de alimentos. Então, ao mesmo tempo que celebra a luta do 1º de maio, ao mesmo tempo que lembra a sociedade que é preciso continuar lutando, paralelo, fizeram um gesto de solidariedade. E essas 5 toneladas vai se juntar às outras tantas toneladas para que a gente possa chegar na casa das pessoas. Para mim, esse é o conceito de democracia. É de participação, é de envolvimento, é de comida na mesa, água na torneira, água no copo, escola de qualidade. Essa é a democracia. E a resistência de um povo que não aceitou ainda a derrota, de alguns que ainda sofrem e querem continuar no palanque, não combina com o Brasil que estamos construindo com Lula presidente. Ok, governador, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Bom trabalho aí no governo da Bahia e até a próxima. Obrigado, Fabíola, e parabéns à Carta Capital. Eu sou seguidor assíduo, sei da responsabilidade de vocês, da crítica, da capacidade de uma formação, de uma cultura nacional pela leitura, e quero desejar a você também aí bom trabalho, muito obrigado, e estarei sempre às ordens para a gente poder dialogar sobre temas de interesse da Bahia e do Brasil.